2021, a distribuição de dividendos pelas empresas foi recorde, né? Eu lembro que era setembro, no fechado de setembro, a gente já tinha distribuído mais dividendo do que em anos inteiros anteriores, né? E agora a grande dúvida é se isso vai se repetir em 2022. Tiago, na sua visão, o que a gente teve em 2021 foi um ano atípico ou a gente tem chance de repetir esse desempenho, apesar da perspectiva de economia crescendo muito pouco ou até contraindo? Ótima pergunta, Mari. Acho que assim, a gente tem que analisar primeiro a composição das empresas do Brasil e existe uma certa concentração em algumas empresas, em alguns setores específicos, né? Alguns setores que têm puxado para cima a distribuição, a Petrobras, né, que não é bem um setor, é uma empresa, a Vale, mineração, os bancos devem retornar, né, a pagar um dividendo crescente. Então, se a gente for analisar as grandes empresas do Brasil, eu acho que na somatória delas a tendência é que a gente pelo menos mantenha a distribuição do ano anterior. Eu acredito que a Vale tem tudo para pagar um dividendo parecido com o do ano anterior, talvez um pouquinho menor. A Petrobras, um dividendo muito parecido com o ano anterior, talvez até um pouquinho maior, né? Uma anulando a outra aí, né? Na parte de bancos, esse sim, a tendência de crescimento, né? Os bancos em 2020, 2021, eles reteram lucros, né? O patrimônio deles cresceu bastante. Eu acho que a tendência agora é soltar um pouco como era um pouco antes da pandemia. Você tinha os principais bancos pagando 70%, 80%, 90% de payout, foi reduzido de maneira drástica. No passado deve ter sido menos de 50%, algum desses bancos, e agora acho que eles vão soltando aí os dividendos aos pouquinhos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? Acho que o lucro dessas instituições deve ser recorde e tão importante quanto o lucro, a distribuição deve ser recorde. Depois tem outras empresas como Ambev, VEG, né, que deve ter anos bons também e a tendência é pagar dividendos. Então, óbvio que quando a gente fala das empresas, a gente tem que estar somando todas, vai ter algumas que vão estar melhores, outras que vão estar piores, mas como tem essa concentração de dividendo em algumas empresas, né, uma Vale distribuindo, sei lá, 20 bilhões de dólares, como tem uma certa concentração de dividendo nessas empresas, acho que a gente tem que analisar as grandes empresas e as grandes empresas do Brasil tendem a pagar dividendos muito bons esse ano, talvez até melhores do que o ano anterior. Não muito, né, mas melhores que o ano anterior. Legal. Stetter, você acha que é novo recorde 2022? Olha, Mari, assim, eu acho que o Thiago falou é verdade, né? Esse ponto da concentração é fundamental. E muito se fala, né, sobre um ano que possivelmente vai ser um pouco mais difícil, como você citou ali em termos de atividade econômica. Naturalmente, né, com os juros mais elevados, é natural que a gente veja algumas empresas, de repente, prezando por manter um caixa um pouquinho mais forte, né, para surfar esse momento sem passar por algum tipo de dificuldade para renovar dívida lá na frente, enfim, a gente pode ver isso acontecer, mas o fato é que 2022 tem se desenhado como um ano muito interessante para empresas de commodities novamente, né? A gente tem conversado recentemente ali nas últimas lives que fizemos, né, com alguns gestores bem importantes e é meio que um consenso que o posicionamento para esse ano faz bastante sentido ter essa conexão com empresas exportadoras. E, querendo ou não, o nosso índice reflete isso, né? O nosso índice, se a gente só somar Petro e Vale ali, é 1/4 do Ibovespa. Então, colocando os bancos de volta na conta, né? Eles que tiveram ali que reter boa parte também dos seus resultados, principalmente ali em 2020, devido até uma determinação do Banco Central, né? Para tentar controlar um problema um possível problema ali no futuro que acabou não ocorrendo, né? Em termos de liquidez de todo o sistema financeiro, enfim. Eu acho que a gente tem um cenário muito propício para essas companhias. Isso não quer dizer que se a gente pegar ali as 93 empresas do Ibovespa, né, elas vão ter uma performance muito sólida, elas vão ter, é muito improvável que a gente veja isso, né? Acho que boa parte das companhias vão ter um ano difícil, até por ter um número muito maior de empresas, por exemplo, de varejo, né, empresas até de tecnologia, temos bastante hoje em dia, enfim, são empresas que possivelmente vão até apresentar um ano um pouco mais difícil, mas a concentração nesses nomes que o Thiago citou é fundamental e isso pode ser, então, que resulte num pagamento de proventos até maior do que de 2021.
Legal, esse ponto das empresas de commodities é muito interessante, né, porque tradicionalmente o que a gente tinha como as melhores pagadoras de dividendos, né, ou que eram mais conhecidas como boas pagadoras, eram as empresas do setor elétrico, as empresas, né, do Uhum. setor financeiro, os bancos e tudo, e de repente commodities começaram a entrar nas listas de recomendações para estratégias de dividendos, né, então ao longo do ano a gente viu muito a Vale sendo recomendada e no final do ano, de repente, a Petrobras entrou nas recomendações e em alguns casos, assim, a gente chegou a conversar com analistas que diziam do tipo: "Puxa, se me perguntassem um ano atrás se eu colocaria Vale numa carteira de dividendos, eu provavelmente diria que não", né, e de repente entrou. Eu queria que a gente explicasse aqui para quem está nos assistindo o que exatamente aconteceu para levar esse movimento. É basicamente alta de preços de Sim. commodities que fez a receita aumentar, ou teve algo mais que essas empresas Tá. fizeram, empresas como Vale, como Petrobras, Uhum. e eventualmente que outras empresas do segmento de commodities podem fazer sentido para quem quer ganhar com dividendos? Thiago, você pode começar? Cara, ótima pergunta, Mari. Sim, o preço das commodities. Óbvio, quando a gente fala de commodity, tem de tudo, né? Tem preço de soja, preço de plástico, PVC, polietileno, polipropileno, gasolina, minério de ferro, aço, etc. Então, obviamente, cada commodity tem a sua própria dinâmica, mas as commodities, na média, têm estado em patamares elevados. Então, o preço é um fator determinante, mas não é só o preço. É importante que a gente analise o balanço das empresas, né? O balanço das empresas de commodities, eu diria que nunca foi tão bom, inclusive da Petrobras. A Petrobras, eu confesso que eu achava que ia quebrar lá em 2015, 2016, eu achava que ia ter algum tipo de capitalização, porque era a maior dívida corporativa do mundo, o EBITDA não era suficiente para, a geração de caixa não era suficiente para fazer a manutenção. Eu não via como sair daquele buraco e, de fato, conseguiram sair. E hoje a dívida da Petrobras é super equilibrada. E eu faço aqui uma analogia interna, Mari, que é para quem já jogou videogame, né? As empresas de commodities elas ganharam mais ou menos uma estrelinha do Mario Bros ali no final de 2020 e 2021 inteiro. Elas ganharam superpoderes, elas geraram caixa como nunca, e eu acho que elas usaram esse caixa para botar a casa em ordem, né? Pagar a dívida, algumas empresas tinham alguns passivos, a Vale, a Braskem, acerta os passivos e vida nova, né? Todos os problemas ficaram para trás, né? Os preços das commodities explodiram, o minério de ferro chegou a $30, $35 há 5 anos atrás, foi para 210 e tal, e foi uma geração de caixa, e ao contrário dos ciclos anteriores, não foi aquela festa. Se a gente for voltar para o ciclo lá dos anos 2000, que foi também um boom de commodities, né? Pô, a Vale foi investir em mineração de carvão na África, nos lugares chamados Nova Caledônia, comprou a Inco no Canadá, que não foi um bom negócio. Quase todas as empresas, a Petrobras, nem se fala o que fez de maus negócios por aí, né? Passadina, Abreu e Lima. Cada empresa fez a sua besteira de alocação de capital, né, naquele ciclo. E eu acho que como foi uma crise muito curiosa, porque no primeiro momento as empresas acharam que iam morrer e, de repente, o que aconteceu foi o contrário, nunca foram tão ricas. E acho que também isso, somado aos aprendizados da década ou décadas anteriores, fez com que você teve uma somatória de preço de commodities em alta, um balanço forte e uma inteligência na alocação de capital que não aconteceu no passado. Então, as empresas não estão querendo fazer loucura. A Vale, lá em 2008, vamos comprar a Glencore, né? A Petrobras, vamos comprar aí refinaria no Japão. Tipo, não teve isso nessa alta de commodities. Está todo muito mais esperto e sabe o que fazer com o dinheiro do que soube fazer na época passada. Então, sim, o preço de commodities ajudou, mas se tivéssemos na direção dessas empresas pessoas com delírios de expansão a qualquer preço, certamente estaríamos comprando novas passadinas por aí e não pagando dividendos como estamos pagando hoje. Então, isso acho que é um fator importante, a racionalidade dos boards, aí, dos conselhos das empresas de commodities em geral, estão sendo muito racionais. E aqui eu vou trazer mais uma nova aqui, que eu acho que
pouca gente tem falado, mas eu tenho falado aqui, que é a Braskem. A Braskem é uma empresa que também, se você for ver aí, o yield dos últimos 12 meses deve estar por volta de 15%, 16%, e eu acho que ela tem tudo para repetir isso esse ano.